Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre Introdução aos Polímeros. Nessa aula, você assistirá e discutirá a origem dos polímeros, o contexto histórico e social e exemplos de uso no cotidiano destes materiais. Vamos lá? Bem, os polímeros naturais são aqueles que são derivados de plantas e de animais. Eles estão presentes nos mais diversos sistemas biológicos e têm sido usados há muitos séculos. Nessa figura que eu trouxe para vocês, observamos alguns exemplos de onde encontramos essas macromoléculas. Então a gente pode observar a presença dela na borracha natural, vem do látex da seringueira, da celulose, do algodão, do amido, por exemplo, da batata, das proteínas, enfim, em diversas fontes naturais de moléculas poliméricas. Então a gente observa nessa figura a repetição do mero, ou seja, a unidade repetitiva de cada uma dessas cadeias poliméricas presentes. Estes polímeros são muito importantes em processos biológicos e fisiológicos, nas plantas e nos animais. Pois não, Carlos, você levantou a mão? Professor, uma pergunta. Toda macromolécula é um polímero? Boa pergunta, Carlos. Não, nem toda macromolécula é um polímero. Para ser macromolécula polimérica, observe isso, a molécula precisa possuir unidades repetidas, ou conhecidas como monômeros. O termo monômero refere-se à pequena molécula a partir da qual um polímero é sintetizado. Uma unidade repetida, Carlos, também é algumas vezes chamada de mero. Mero origina-se de uma palavra grega meros, que significa parte, ou o termo polímero foi criado para significar muitos meros. Entende? Vamos adiante. Eu costumo dizer o seguinte: todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Observe nessa figura mais alguns exemplos de onde encontramos os polímeros, sobretudo os naturais, tanto os vegetais quanto os animais. Este exemplo é a proteína. Após a proteína, outro exemplo, a celulose, a lã, seda, couro. Então, são vários os exemplos de polímeros naturais. Pois não, Ana? Professor, eu estudei no quadrimestre anterior, em Origens da Vida, que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Existem mais de 20 tipos de aminoácidos. Isso mesmo, Ana. Dentre os diversos polímeros naturais, podemos destacar o importante papel das proteínas na evolução humana. Estudos recentes mostram que, graças à energia dessas moléculas, ou seja, polímeros naturais, como a proteína, foi possível ocorrer uma evolução humana do cérebro, através da ingestão desses alimentos cozidos. Ok? Vamos adiante. Um pouco de história. Vejamos agora um exemplo que marcou o desenvolvimento humano. Descoberta do látex da seringueira e a sua utilização na fabricação de objetos diversos. Isso lá no ano de 1500. A borracha, o látex, já era usado na confecção de bolas, de calçados, ainda que rudimentares, mas eram botas. Como nessa época o homem ainda não conhecia o processo de vulcanização dessa borracha, objetos eram pegajosos e se degradavam muito facilmente. Dando continuidade nesse mesmo tópico, observem a evolução em 1833, quando Goodyear começou a trabalhar com borracha natural, ou seja, o látex. Ele ainda não começou a trabalhar sem conhecer o processo de vulcanização, mas só em 1843, e segundo a história, um acidente no laboratório ele deixou cair um pouco de enxofre sobre esse látex, aí sim conheceu-se um processo de vulcanização, é uma reação química de reticulação desse elastômero, que confere propriedades similares a essas borrachas que a gente tem hoje nos pneus dos automóveis, nas mangueiras. Agora vamos para um exemplo do nosso cotidiano. Vamos tentar lembrar de alguns exemplos? Vejam esse vídeo que eu gravei para vocês. Olá, veja um exemplo de uma estação de trabalho qualquer, onde o polímero está presente em notebooks, mouse, calculadora, controle remoto, telefone e embalagens como, por exemplo, plástico bolha.
Gostaram do exemplo? Reparem um pouco ao seu redor, no seu dia a dia, que você poderá encontrar mais exemplos de aplicações dos materiais poliméricos. Vamos comentar e discutir agora um pouco sobre os aspectos sociais dos polímeros. Separei aqui dois tópicos importantes que valem a reflexão. O primeiro é a morte de elefantes para a confecção de bolas de bilhar, teclas de piano, etc. Todos ou já viram falar ou já ouviram alguma história sobre o consumo de marfim. Eu trago aqui alguns números assustadores a respeito deste consumo e da consequente morte dos elefantes para a extração desse material. Em 1864, 8.000 elefantes foram mortos para a extração do marfim. Em 1909, esse número aumentou. Em 1860, o período de 1860 a 1870, ou seja, em 10 anos, estima-se a morte de mais de 100.000 elefantes. Com a chegada dos materiais poliméricos, enfim, o marfim pôde ser substituído por polímeros para a confecção desses materiais que antes eram feitos com marfim. Entendem a importância? Um outro aspecto social que eu gostaria de destacar é a relação produção-energia para a fabricação de garrafas que nós usamos no nosso dia a dia. Eu fiz uma pesquisa e trouxe para vocês os seguintes dados. A cada 1 milhão de garrafas PET que a gente consome ou vê a produzir, é necessário 66 toneladas de petróleo, ou seja, 66 toneladas de um recurso natural não renovável. Comparando o PET, essas 66 toneladas, se fosse produzir as mesmas 1 milhão de garrafas de PET, garrafas de vidro, seriam necessárias 230 toneladas de petróleo, ou seja, mais de 350% a mais de recursos naturais não renováveis seriam gastos. Uma proporção ainda maior quando se compara 100 km de tubos de PVC, que é o policloreto de vinila, que é um polímero, são gastos 275 toneladas de petróleo. Mas, se fôssemos produzir esse tubo em ferro, seriam necessárias 1.970 toneladas de petróleo, ou seja, um consumo exponencialmente superior de recursos naturais não renováveis. Gostaria de destacar que atualmente existem linhas de pesquisas e polímeros em produção que não utilizam mais o petróleo, ou seja, ela não depende mais de um recurso natural não renovável. Empresas estão produzindo já com plantas em operação, produzindo polímeros a partir de recursos naturais renováveis, como a cana-de-açúcar, produção de polietilenos. Então essa já é uma novidade a partir de 2013. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre os materiais poliméricos. Espero você na próxima aula. Muito obrigado.